Olá pessoal, hoje nós estamos gravando o 11º episódio do canal Politicar com Alexandre Aquino. Esse episódio será exibido no dia 23 de dezembro de 2019. Estou tendo a honra de ser recebido pelo Dr. Elcio Cardoso Miguel, um jovem talentoso advogado, 29 anos, solteiro, sem filhos, atuante na área criminal, está iniciando também atuação na área do direito eleitoral, né? É mestre em sociologia política pela UVV, né? Tão novo, mas já está aí, enveredando pelo mundo acadêmico, né? Criando sustentabilidade de conhecimento. Excelente. É professor de direito, especialista em criminologia e em compliance e lei anticorrupção. Inclusive, essa é uma especialização que você terminou recentemente pela FDV, que foi Compliance e Lei Anticorrupção. Exatamente. Não é isso? Tem mais ou menos um mês que eu finalizei essa especialização e ela é o motivo pelo qual a gente está aqui. Exatamente. Gente, para quem assistiu o 8º episódio, o vereador Mazinho dos Anjos, ele comentou durante a nossa conversa que conheceu numa pós que ele fez na especialização da FDV um jovem promissor advogado que tinha feito um estudo sobre compliance e que envolvia partidos políticos. Eu não pensei duas vezes, falei assim, não, eu preciso ter a oportunidade de entrevistar. E hoje a gente está conseguindo materializar aqui, né? Eu agradeço, viu, doutor? É um prazer enorme, pela até que parabenizá-lo pela iniciativa, muito importante a gente conversar sobre política. Né, com o interesse pela política é fundamental para que a gente melhore a situação cada vez mais no nosso país. Correto, e realmente no Estado Democrático de Direito não há outro caminho senão pela política, é algo que a gente recorrentemente fala nos nossos episódios, que uma coisa é política, outra coisa é politicagem. O que muita gente tem aversão é a politicagem. E nós precisamos trazer cada vez mais gente de bem e essas discussões são importantes para que essas pessoas sejam alcançadas, né? E venham participar da política justamente para podermos fazer aquilo que nós necessitamos fazer, assim como um bebê comer e respirar. Essa percepção que você acabou de passar pela politicagem, que a gente chama de jogo político. Sim. Eu sinto cada vez mais que a população está esgotada. Já está saturando, As últimas eleições mesmo foi um resultado disso, né? Essa intensa renovação do Congresso Nacional que nós tivemos, né? Renovação na presidência, né? Tudo isso demonstra que a sociedade brasileira, de certa forma, estava meio que cansada daqueles antigos políticos, renovaram, em alguns pontos, na minha visão, positivamente, em outros nem tanto. Mas houve renovação, dado, né? Houve aquele interesse. A gente costuma brincar que isso não é uma frase minha, é uma frase aí disseminada ao longo dos anos, aí nos últimos anos, né? É que antigamente o brasileiro conhecia os 11 titulares da seleção brasileira, hoje a gente conhece os 11 ministros do STF, porque as discussões políticas acabam sempre no STF, então o interesse popular pelas discussões políticas e no STF aumentaram. E hoje a gente tem essa mudança de paradigma. O brasileiro médio hoje busca mais informações, né, de política. O brasileiro médio hoje discute mais política, nem sempre da forma adequada, né? Hoje nós temos um problema muito grave de fake news, enfim, mas não é um problema exclusivo do Brasil. A gente também tem que deixar de lado essa ideia de que no Brasil é tudo ruim, lá fora é tudo perfeito. Esse problema acontece lá fora, talvez na mesma proporção que aconteça aqui, né? Mas só esse passo dado por parte da sociedade brasileira para discutir mais política, isso já é importante demais e é muito vantajoso para nós. Eu particularmente tenho quase o dobro da tua idade, já estou com 51 anos e eu ouvi pelo menos uns 48 anos o discurso de renovação política. E essa renovação, querendo ou não, ela tem que vir pelo voto, mas vir pelo voto você tem que renovar também o campo político. Né? Os atores que ali existem também, né? Então assim, todo o sistema tem que ser trabalhado. A gente vê que os atores estão mudando, mas o sistema ainda precisa ser alterado. Mas já foi um grande passo, porque pela primeira vez eu vi que o discurso realmente começou a se demonstrar na prática. Então não são mais nem sinais, já são fatos materializados, né? Essa renovação que houve, como você citou muito bem. E eu concordo, algumas renovações não foram tão assim dentro do meu, na minha avaliação, boas renovações, mas querendo ou não se deu passo para isso. Sim.
Né? Então, isso é que a gente deve ter como mérito, né? Sim, que aconteceu. Mas então, doutor, você desenvolveu um estudo que foi para o seu trabalho de conclusão de curso da especialização que estava fazendo, né? Isso. E nesse estudo você elaborou uma proposta de programa de integridade. Isso, para os correto? partidos políticos. Exatamente, essa é a grande questão, por isso que eu falei que eu não podia perder a oportunidade de entrevistá-lo, né? Porque está voltado dentro das nossas discussões, correto? Que é o campo político, né? Sobre discutir sobre política e sobre as boas práticas da política e as boas práticas da gestão pública, e aqui eu vejo que está integrando tanto uma quanto a outra, porque quando você faz boas práticas na política, você acaba repercutindo na gestão pública também. Com certeza. Né? Então, assim, você desenvolveu isso visando, se não me engano, pelas suas próprias palavras, uma maior moralização do ambiente político. É. Correto? Eu startei a minha ideia a partir de um estudo que eu tive acesso de uma ONG chamada Latino Barômetro. Certo. É uma ONG que mede o grau de confiança das populações na América Latina. Né? E dentro desse estudo, por mais que o Brasil seja um país de destaque dentro da América Latina, economicamente falando, e por vezes até socialmente falando, embora a gente esteja muito longe do ideal ainda, eu percebi que o Brasil ocupa uma situação meio gravosa em relação a alguns critérios que eles analisaram. Por exemplo, confiança interpessoal. O que seria confiança interpessoal? Confiança interpessoal é um cidadão confiar no próximo. Né? O Elcio confiar no Alexandre. Né? A América Latina é a região, não é o continente, né, mas é a região do globo com menor índice de confiança interpessoal, né, que gira em torno de, vou até acessar minha colinha aqui, gira em torno de 14%. Né? Então, a cada 100 latino-americanos, 14 confiam no próximo e 86 não confiam no próximo. O Brasil ocupa... o índice de desconfiança é enorme. Aqui é enorme. O Brasil, para piorar... Isso explica muita coisa, inclusive. Explica né? muita coisa. O Brasil, para piorar, é o último da América Latina. Então, nós temos 4% de confiança interpessoal. Então, a cada 100 brasileiros, só 4 confiam no próximo. A parte boa é que não pode cair mais, né? Já está em último. Já está em último, mas pode cair de 4 para 3, para 2, para 1. Né? Isso ao longo dos anos está caindo. Por exemplo, em 2010, o índice de confiança na América Latina era de 20, caiu para 14 em 2018. No Brasil era 10 e caiu para 4. Então, no espaço de 8 anos, nós tivemos aí uma redução de mais de 50%, né? 60% da confiança interpessoal. E a tendência é continuar. E a tendência é continuar. E muito isso se deve muito ao ambiente político. Correto. Né? Porque, até onde eu saiba, o político ele não nasce de uma árvore. Ele é um cidadão como você, como eu. Né? Um cidadão comum que decide entrar para a vida política. Então, se eu não confio no próximo, obviamente eu não vou confiar no político. Né? E aí o político, quando chega lá em cima, quando ocupa um cargo eletivo e tem práticas ilícitas, né? Práticas de corrupção, práticas de desvio de verba pública. Se reforça ainda mais. Isso se reforça ainda mais. Isso gera uma queda no apoio à democracia, isso gera um enfraquecimento da democracia. Por exemplo, em 2009, 55% dos brasileiros apoiavam a democracia. Correto. Em 2017 já caiu para 43%. Em 2018, 34%. Então hoje nós temos 34%, um terço da população brasileira que apoia a democracia. 2/3 já não apoia mais. Sim, a gente vê isso aí até como um assunto recorrente, a questão da intervenção constitucional pelas Forças Armadas, nas manifestações. A militarização, que a gente vai vendo aí, né, vai observando até o projeto do governo agora do Bolsonaro de militarização das escolas. Assim, então, uma vertente que parece que a democracia que é a grande culpada de tudo isso. Sim, né? Sim. E esse patamar, esse panorama, eu não consigo visualizar como melhorar de uma forma rápida. Não tem né? fórmula mágica. Porque, olha, se eu não confio... Vou dar um exemplo aqui muito comum na nossa sociedade. Eu tenho um bem e vendo para o Alexandre. O Alexandre me paga, ele já levou o bem. Mas o que ele vai requerer de mim? Você vai pedir um recibo. Porque você tem que comprovar que você me pagou, embora você já esteja com bem. Né? E eu não estou falando que você está certo ou errado, eu só estou expondo uma realidade brasileira hoje. Né? No mundo todo acontece isso, mas aqui acontece um pouco demais. Por exemplo... Sempre querendo garantias, né? Exatamente. Se você for... Eu vou dar um exemplo de um conhecido meu, isso realmente aconteceu.
ele foi fazer uma matrícula em um curso universitário lá nos Estados Unidos. E ele fez a matrícula, pagou tudo certinho, e ele pediu comprovante. E a atendente falou, não tem comprovante. Aí, como assim? Eu quero comprovar. A minha palavra já comprova que você está aqui, ó. Está aqui no meu sistema, você está matriculado. E ele saiu sem comprovante, porque não tinha. Aqui no Brasil isso é inimaginável, porque a gente não confia. Mas ele deve ter saído agoniado, hein? Agoniado, com certeza, com toda certeza saiu agoniado. Mas é uma realidade que fora do Brasil não é tão grande igual acontece aqui. Então, quando você não confia no próximo, você começa a desrespeitar muitas regrinhas. Por exemplo, hoje nós temos aqui em Vitória um projeto de coleta seletiva. Né? Você tem uma lixeira com separação de plástico, de vidro, de metal, enfim. E aí você pega um papel e joga onde é destinado a vidro. A pessoa que está do seu lado, às vezes você nem percebe que você fez isso. A pessoa que está ao seu lado também não chama atenção. E se a pessoa que estiver ao seu lado chamar atenção, o que é a reação normal do brasileiro médio? Ah, mas isso aí não serve para nada, isso aí eles chegam lá no lixão, misturam tudo, então não sei porque a gente não confia em iniciativa, a gente não confia em nada. Então quando a gente não confia em nada, não confia em nada, a gente não confia na política. Né? E quando a gente não confia em nada, gera burocracia. Quando você não confia no próximo, você gera uma burocracia. Hoje o Estado é extremamente burocrático, porque ele abre um processo licitatório, ele pede uma série de documentos daquela empresa, por quê? Porque ele não confia que para dar garantias. Então isso gera corrupção, a empresa nem sempre consegue juntar aquela quantidade imensa de documentos, vai lá e falsifica um aqui, vai lá e compra outro aqui, um atestado, não é muito comum nas obras públicas. Então a desconfiança gera burocracia, a burocracia gera corrupção ou aumenta a corrupção volta para a desconfiança. Então a gente está nesse ciclo vicioso e a gente só não consegue se alimentando ali e aumentando o tamanho, né, do exatamente, problema. Exatamente. Mas isso aí é muito importante. Isso explica muitas das nossas atitudes, né, como cidadão e como participantes da vida pública, né? Isso aí a gente nota que realmente a desconfiança, né? O caráter do controle acima de qualquer coisa. E quando você fala em pedir um recibo, eu quero ter o controle daquela situação ali, né? Registrado, pautado, se for o caso, até tira uma autentique-se em cartório. Né? Essa prática de cópia autenticada de cartório, isso é quase exclusividade brasileira. Né? Isso aí, gente, é outro papo que a gente vai ficar aqui, eu acho que uma semana, vamos falar disso aí, nós vamos fazer uma minissérie sobre cartório. Não vai não vai. Então, assim, agora só começando o nosso bate-papo referente, eu estou muito curioso em falar sobre esse seu estudo, doutor. O que exatamente, até para explicar para alguns que talvez não tenham ainda a familiaridade com o tema, né, com a expressão mais especificamente, o que é exatamente o compliance, né? Mas assim, por que abordar a aplicação do compliance especificamente nos partidos políticos? Tudo bem que você já fez a introdução aqui, que já identificou que há toda uma dinâmica que precisa ser restaurada aí, né? Exatamente. E qual seria, então, a ideia central que você trabalhou nesse estudo aí, referente ao compliance nos partidos políticos? Vamos lá. O compliance é uma palavra de origem inglesa, né? É o to comply, é um verbo, né? É você, não dá para traduzir literalmente, mas é você estar de acordo, em consonância com as boas práticas. E as boas práticas éticas, as boas práticas legais, porque é uma coisa que a gente aprende dentro do direito. Nem tudo que é legal é ético. Sim, nem tudo que é ético é legal. Nem tudo que é ético é legal, nem tudo que é antiético é ilegal. Existem condutas extremamente antiéticas que não são ilegais. É a dualidade também da moralidade com a legalidade. Exatamente. Né? Então a gente fala que ilegalidade é você ir de encontro a uma lei posta. Você praticar, por exemplo, um crime, você está indo de encontro a uma lei que está escrita num papel, né? Você está tendo uma conduta ilegal. Você ser antiético é você ir de encontro à moral, né? A moral dominante. A gente sabe código, que existe, de conduta ali, que é código de conduta, exatamente. Por exemplo, por que você acorda todo dia e escova os dentes antes de sair de casa? É um crime você sair sem escovar os dentes? Não, mas você vai estar ferindo uma norma moral, que é você sair de casa com os dentes escovados. Mas dependendo da pessoa, ele vai matar alguém. Então ele vai cometer um crime. Acontece, mas nós temos que concluir que, embora não seja ilegal, é imoral, né? Fere o que a gente se materializar o crime é imoral. Exatamente. E nós já tivemos, só entrando nesse assunto,
Nós já tivemos condutas que hoje são imorais, que já foram ilegais, por exemplo, a prática de adultério. Já foi um crime previsto no Código Penal, que hoje não é mais, mas é extremamente antiético e imoral. Sim, né? Ainda continua dentro da sociedade sendo mal visto, né? Exatamente. Então, o compliance é isso, é você estar de acordo com as boas condutas, seja legal, seja moral, seja ético. Porque essa questão da ética e moral também é muito subjetiva, porque você pode ter a ética nacional, você pode ter a ética estadual, local, a ética municipal, a ética regional e a ética da minha casa. Da sua casa, exatamente. Então, assim, agora, querendo ou não, tem aquela formação social que acaba predominando, sim, né? Sim. A sua ética sobre as demais, né? Sim, exatamente. E aí, evoluindo um pouco, o compliance é mais ou menos isso, né? Um sistema de integridade, ele cria mecanismos ali para você estar de acordo com a ética, de acordo com a legislação local, né? E isso foi... O programa de compliance já existia antes da lei de corrupção, mas ele ficou famoso com a lei de corrupção, que foi promulgado em 2013, né, naquele contexto das revoluções, das manifestações populares. Né, é um projeto de lei que já estava tramitando no Congresso há muito tempo, mas todo aquele contexto foi como um combustível para aquela lei ser promulgada. Né, foi promulgado em 2013 e dentro da lei anticorrupção, existem uma série de condutas, né, em que a pessoa jurídica vai ser responsabilizada, e um marco da lei anticorrupção é a responsabilização objetiva. O que é responsabilização objetiva? Por favor. Eu sou um diretor de uma empresa e eu pago um fiscal para ele não embargar minha obra. Né? Eu sou funcionário de uma empresa, tive uma conduta ilícita, ilegal, de pagar, o crime subornar, é o crime de corrupção ativa que a gente chama. Um funcionário público. Correto. A empresa é uma pessoa jurídica, ela não existe, né? Ela é uma ficção ela jurídica, não pode ser, né? Você não imposta, pode imputar ela uma penalidade. Então, até a lei de corrupção ser promulgada, a empresa não era punida. Não podia ser atingida. Não podia ser atingida. O diretor, eu seria atingido, responderia né? criminalmente por isso, mas a empresa em si, não. Né? Então, no final das contas, se o ato passa, né, se o fiscal aceita, o diretor assumiu um risco gravíssimo de responder uma ação penal, a empresa saiu beneficiada disso tudo. Né? Ela continua, assim, a obra não foi embargada, nesse exemplo que eu dei, né, e o fiscal foi embora. Hoje, o que acontece? É capaz até de perpetuar a prática lá dentro, que saiu aquele, mas entra outro. Exatamente. E, por exemplo, se o fiscal não aceitasse, fosse na polícia ou no Ministério Público, enfim, qualquer ente, relatar esse crime, a pessoa jurídica não sofreria em nada. Só o diretor, só o Elcio aqui sofreria. Essa era a realidade até a lei de corrupção. Hoje, com a lei de corrupção, com a responsabilidade objetiva, você não precisa comprovar a culpa da pessoa jurídica, digamos assim. Então, eu sou punido criminalmente, da mesma forma como eu era, né? E a pessoa jurídica também vai ser punida. Punida não criminalmente, porque você não tem previsão de crime, pelo menos esse tipo de crime para pessoas jurídicas não é essa previsão, mas punições administrativas e punições cíveis, sanções cíveis. Né? E aí eu vou dar um exemplo para você. Dentro das sanções existe a multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto anual, né? Do ano anterior. E dentro da lei de corrupção, para mensurar se vai ser 0,1% ou 20%, aonde que vai transitar essa multa, existem alguns critérios que aumentam ou diminuem a pena. E um deles é a existência de um programa de integridade, um programa de compliance efetivo. Né? Ele tem que ser efetivo, não pode ser um pedaço de papel com um monte de regra. Como diz não, tem que ser efetivo. Né? A empresa tem que comprovar ali que esse programa tem efetividade. Como que comprova? Por meio de dinâmicas de grupo, né, por meio de reuniões semanais, mensais, para falar sobre compliance, relatórios, envio de e-mails, por exemplo, todo dia chega um e-mail que você acha que é até um spam lá, mas é o setor de compliance mandando para você, para você ter acesso, né, às boas práticas, né? Então, isso é um programa de compliance efetivo. Se a empresa conseguir comprovar que existe um programa de compliance efetivo, a punição dela vai ser muito mais branda do que se não estivesse. Então, o que isso provocou? Isso é incentivo que se instaure cada vez mais programas de compliance. As grandes empresas começaram a implantar e investir nisso.
E isso tem gerado resultados muito positivos. Por exemplo, tive acesso essa semana que a Petrobras saiu de uma lista internacional, salvo engano da Noruega, do governo norueguês, de empresas que ofereciam certo risco ao compliance. Né? A gente passou pelo contexto da Lava Jato, a Petrobras teve uma carga negativa, né? Toda a operação gerou um efeito muito negativo na Petrobras, de descrença. Extremamente arranhada. A imagem arranhada, descrença externa na Petrobras e interna também. E hoje a Petrobras saiu porque existe um setor de compliance muito atuante, muito efetivo, né? Que conseguiu contornar toda essa imagem negativa. Então, dentro do ambiente empresarial, a adoção de programas de compliance foi muito positiva. Muito bem visto. Né? Assim, ainda é recente, 2013 nós temos 6 anos, ainda é muito recente para a gente analisar friamente se realmente melhorou muito ou não, mas a gente já consegue notar alguns resquícios de melhorias, né? Sim. A gente já consegue identificar alguma melhoria. Então, se deu certo no ambiente empresarial, por que não no ambiente político? Porque hoje, para você fazer política pública, para você investir em educação, investir em saúde, quem faz isso é o Poder Legislativo e Executivo. Né? Quem faz isso é o Poder Público. Não tem outra via. Para você chegar ao Poder Público, você tem que passar por uma eleição. Para você passar por uma eleição, você tem que estar afiliado a um partido político. Né? E o partido político, aí voltando nesse estudo da ONG, o partido político é a instituição que menos tem credibilidade no Brasil. Só 6% da população brasileira confia nos partidos políticos. Isso confrontando com outras instituições, vou até localizar aqui, como a igreja, aqui, 73% dos brasileiros confiam na igreja hoje, só 6% confiam nos partidos políticos. Então você vê uma discrepância muito grande, né? Instituições como, por exemplo, Polícia Militar, que já tiveram uma aceitação tão grande como a igreja, hoje está caindo também com esses recentes casos, né, de abuso por parte de alguns policiais militares, lógico que não são todos, então também está caindo. A igreja ainda é aquela instituição que ainda não foi atingida, né? Mas o partido político, enquanto partido, é o último lugar na lista. Então, se você não confia no partido político, você não confia no político, são esses políticos que vão fazer as políticas públicas, né? Esses políticos que vão promover educação pública, saúde pública, né? Programas de emprego, enfim, moradia. É um risco, né? Você acaba dando uma carta em branco para os indivíduos, né? Porque você não acompanha, você não quer saber de se envolver. Exatamente. Às vezes até assim, faz bem para a saúde mental, você chegar em casa cansado, a gente vai sair daqui, vai para casa, tomar um banho. Ligar a televisão, às vezes faz mal para a nossa saúde mental ver todo aquele noticiário, aquele ambiente ruim de corrupção. E olha que a gente gosta disso, a gente está aqui conversando sobre isso, mas por vezes assim, poxa, trabalhei, acordei cedo hoje, fui trabalhar, luto pelo meu dinheirinho e tem um cara lá em cima que foi eleito que ganha já seus 30, 40 mil reais por mês, ainda desvia verba pública. O pessoal está no hospital ali sem condição de ser atendido, na fila, morrendo na fila. Isso faz mal para a nossa saúde mental. Então você não acompanha e deixa lá que tá. Muito discurso, pouca prática. Exatamente. Todo mundo fala que a prioridade é educação, saúde e segurança, mas a gente vê pouco investimento efetivo nisso aí. Está entrando no nosso campo. Tem a questão do fundo eleitoral agora, né? Que vai sair tirou verba. 500 milhões lá da saúde, lá 250 milhões da educação. Em um contexto que hoje não tem por que as campanhas serem tão caras. Porque hoje no contexto de rede social você consegue baratear muito, né? Sim, usa as tecnologias e querendo ou não você já tem um aporte da TV. Sim. E outra coisa, gente, investimento é aquela questão, você na tua casa, na minha, eu vou priorizar o que eu tenho de recurso. Exatamente. Eu não vou tratar, por exemplo, o meu dinheiro desviando para colocar perfumaria dentro da minha casa. Não, eu vou tratar primeiro aquilo que é mais básico, né? Mais urgente. Vai se definir. É a questão do orçamento. Um dos argumentos que até já ouvi de um conhecido é de que seria uma questão que as próximas eleições são eleições municipais, então há um quantitativo muito grande de candidatos. Mas eu aí concordo contigo que a questão é o uso de tecnologia. Nós temos muitos conhecimentos que podem ser aplicados, não é só nem a tecnologia de informação, outras tecnologias. Isso depende muito de cada região. E tecnologia, isso tem os últimos pleitos, não só do Brasil, mas fora do Brasil. Existe até um documentário na Netflix que fala sobre isso, tecnologia na eleição. Né? Isso aí já está mais que comprovado. E outra coisa, vai usar fundo privado lá, vai fazer uma vaquinha com seus amigos, faz aquele negócio. Agora, essa questão
de definir essa rubrica no orçamento tão vultuosa, né, em detrimento de tirar de áreas tão sensíveis e importantes, eu não concordo. Sim. Isso aí é uma questão que eu não vejo sentido. Inclusive, ia ser uma das questões que vamos discutir um pouco mais sobre essa questão do fundo aí. Agora, quais foram os principais achados que você achou nesse seu estudo, doutor? Então, antes de a gente adentrar no que eu propus, né, porque a proposta foi feita por mim, assim, tive acesso a muitos materiais, mas a proposta desse trabalho foi feita por mim. Mas a proposta de programas de compliance para partido político não é exclusividade minha, não foi uma iniciativa minha. Existem hoje 2 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, né? Um que é o 60 de 2017 do então senador Ricardo Ferraz, né? E outro que é o 429 de 2017 do Antônio Anastasia de Minas Gerais, isso, né? do PSDB de Minas Gerais. Ambos já foram aprovados, né, no Senado, hoje tramitam no Congresso Nacional, então pode ser que futuramente nós tenhamos uma lei promulgando, regularizando os programas de compliance para os partidos políticos. Então, mas você acredita que essa lei vinga? Porque a gente até estava pensando um pouco antes, eu até comentei, né, que essa PLS, esse projeto de lei do Senado lá do Anastasia, iniciou em novembro de 2017, já passou pela Comissão de Cidadania e Justiça umas 300 vezes. E não sai. É porque o processo legislativo no Brasil é muito lento, né? Eu estava até assistindo Mas para reformar a Previdência demorou 2 dias, pô. É interesse político, né? Aí é onde eu queria chegar. É o famoso jogo político, é o famoso motivo pelo qual os nossos partidos políticos são tão descredibilizados, talvez a igreja não seja, porque não existe jogo político dentro da igreja, não explícito pelo menos. Exatamente. Né? Mas sim, existe um jogo político e isso descredibiliza muito, né, o nosso ambiente político. Você entendeu a pergunta? Eu já estou desacreditando aqui da situação. Mas, por exemplo, eu dei o exemplo da lei anticorrupção. É um projeto de lei de 2010. E só foi promulgado em 2013, isso porque nós tivemos todas aquelas manifestações que serviram como combustível. E mesmo assim, ela sofreu uma animada danada, né? Sim, ela foi bastante reformada, né? Esses projetos, os 2 são de 2017, eles tem pontos muito positivos nele, tem pontos negativos. Até eleger alguns pontos aqui. Por exemplo, o projeto do Ricardo Ferraz, ele prevê responsabilidade objetiva dos partidos políticos em caso de atos ilegais contra a administração pública, né? Então é o mesmo caso da empresa. Se eu sou um dirigente de um partido político, eu cometo algum ato ilícito contra a administração pública, eu vou responder e o meu partido político vai responder, né? Assim como funciona no contexto da lei anticorrupção. Porém, uma crítica que eu tenho são atos só realizados por meio de dirigentes e administradores. Então, se eu sou um filiado de um partido político, vou botar aqui um PSB, por exemplo. Se eu sou filiado do PSB, estou ali convivendo diariamente, mas eu não sou dirigente, não sou administrador, só sou um mero filiado. Se eu, dentro do meu partido político, cometo um ato ilícito contra a administração pública, o partido não vai responder. Por esse projeto de lei não responde. Porque não tem responsabilidade objetiva. Não, tem responsabilidade objetiva por atos de dirigentes e administradores. Você limitou ali quais são os... Já o projeto do Anastasia prevê que qualquer um, até a secretária que foi contratada E é o correto. Que é o que atinge, né? Inclusive, isso aí está mais próximo do que é na iniciativa privada, né? Exatamente, está mais próximo. Mas, por exemplo, um ponto negativo do projeto de lei do Anastasia. Não prevê responsabilidade objetiva, é subjetiva. O que é responsabilidade subjetiva? Você tem que comprovar que a pessoa jurídica... teve envolvimento, deu causa junto ali, que ele concorreu, né? Como que você comprova que um partido político... Quem é o partido político? É um ente. É um ente, né? É uma entidade. Você não sabe. Como que você vai comprovar que o partido político teve vontade naquele ato seu, se você não cometeu aquele ato ilícito por livre e espontânea vontade? Então, é muito difícil. Assim como era difícil você punir empresas anteriormente à lei anticorrupção, também seria muito difícil nesse contexto aqui do projeto da Anastasia. Então, ambos têm pontos positivos e negativos.
Mas... E como que está o andamento dos dois? No final das contas, como é que vai ser? Vai haver uma convergência? Porque dois projetos de lei que tratam do mesmo assunto. Normalmente não tem sentido, na política, né? Dentro do Poder Legislativo, normalmente eles juntam. Né? Para poder fazer. Lógico. Até porque é pouco prático você votar dois projetos extremamente similares, até porque um vai passar por cima do outro em alguns aspectos, como eu narrei aqui para você. E teria que compor, né? É melhor juntar. Eles podem ser modificados ainda, né? Tem toda aquela questão do processo legislativo. Pode sofrer emendas e mais emendas. Várias emendas. Então, assim, eles estão em trâmite no Congresso, na Câmara dos Deputados hoje, mas podem vir a sofrer e muito provavelmente vão ser votados juntos, até porque são projetos contemporâneos, são ambos de 2017. Né? Então, pode ser que haja uma convergência. É aquela questão, né? Pega o melhor de cada um e desenvolve. Exatamente, Agora, precisa ter vontade política para isso, porque você está votando na responsabilidade de um partido político por pessoas que fazem parte de um partido político. Então, até que ponto vai existir esse interesse, né, em adotar esse sistema de integridade, né? Sim. Porque a gente que está aqui embaixo, que gosta de política, mas que tem uma vida fora da política, a gente quer que isso aconteça, a gente quer que o ambiente ético chegue na política. Agora, eles que já estão lá dentro, eleitos, será que eles querem? Não tem pressa. Não tem pressa. Então, é algo que a gente tem que ter um pouco de paciência. Mas aí eu vou até passar aqui um questionamento sobre isso aí. Eu estava discutindo, já discuti por algumas vezes, referente às reformas que estão sendo implementadas, né? Já foi feita a mini reforma trabalhista lá em 2017, aliás, a eleitoral, aí depois a mini reforma trabalhista que foi feita recentemente. Né? Aqui é o país da mini, né? Eu estou quase me achando que eu estou na Disneylândia, porque aqui tudo é mini. Aí foi feita a reforma da Previdência, mais recentemente, teve uma série de discussões, né, de contradições, etc. E vai perpetuar isso aí. Porque isso é aí que eu quero chegar. Porque as principais reformas, eu acredito inclusive que vai influenciar na implementação de um programa de integridade dos partidos políticos, que são as reformas, na verdade, são duas, que a política eleitoral não se faz. Aí esbarra nessa questão que você acabou tocando, da vontade política. Isso aí é algo que a gente tem que... Infelizmente, se você perguntar qual a saída para isso, eu acho que eu ganharia um prêmio Nobel se eu achasse a saída para isso, porque eu não realmente... E esse corporativismo, ele existe. Aí, saindo do campo político, entrando no campo judiciário, a gente vê um corporativismo muito grande, né? Por exemplo, eu vi uma notícia ontem ou anteontem de um advogado que foi enviado para um presídio porque ele supostamente caluniou um juiz. O crime de calúnia não prende ninguém, né? Um crime de menor potencial ofensivo, que a gente chama, né? Um crime com pena muito baixa, que se condenado vai pegar um regime aberto. Mas como foi em face de um magistrado, já mandaram ele direto para o presídio, depois ele se vire com a defesa dele. Então esse corporativismo ele existe em qualquer área, existe no campo da medicina, da engenharia, da odontologia, da nutrição, da advocacia, da magistratura, da política. Mas isso aí acaba gerando, as pessoas já sabem, eu sou servidor público, né? Trabalho na gestão pública e isso acaba gerando uma instabilidade tremenda, porque o que a gente acaba vendo é que hoje, pelo menos essa é a minha impressão, né? Desculpa se eu estiver errado, mas a minha impressão é que hoje quem governa o país e quem define as ações do executivo e do legislativo é o judiciário. É o que a gente chama de judicialização da política. Porque lá atrás, na época do iluminismo ainda, né? Nós tínhamos a ideia dos três poderes, repartição dos poderes, Montesquieu, né? Espírito das leis, em que os três poderes eles iriam se regular, né? Um fica fiscalizando o outro, um regula o outro. O que nós temos hoje? Nós temos hoje um executivo que é regulado pelo judiciário, porque se o governador, o presidente fizer alguma coisa, o judiciário vai julgá-lo. Legislativo também que é regulado pelo judiciário, porque o legislativo promulga algumas leis. Essas leis, se forem inconstitucionais, elas vão para o judiciário, por meio de ADIM até o STF. E quem regula o judiciário? Não tem quem regule o judiciário. Então hoje nós temos um protagonismo do judiciário muito grande. Isso é ruim. Mas você colocou até como exemplo aí de que se o governador fizer alguma coisa, o judiciário vai lá. O grande receio hoje, eu digo isso com toda a pureza da alma, o grande receio é que você não fazendo, acontece um caso como esse que você citou aí, que uma calúnia acaba virando um crime hediondo. Então assim, a insegurança é muito grande, porque o poder que está na mão do judiciário
é gigante. É muito Na verdade, não só no judiciário, mas os órgãos de controle como um todo, o poder é enorme, é gigante. Então, assim, você fica refém. O judiciário hoje vai dar a palavra final. Se não for na primeira instância, vai ser na segunda. Se não for na segunda, vai ser no STJ ou no STF. O STF dá a palavra final. E quem vai regular o STF? Hoje não existe. Não existe. Então hoje a gente tem um protagonismo do judiciário muito grande. E isso gera diversos problemas, né, de ordem pública. Correto. Porque, como eu falei, nosso processo legislativo ele é muito lento. Para você promulgar uma lei hoje demora muitos anos, né? E a nossa sociedade ela tá evolui com muito mais rapidez. Vou dar um caso. É muito dinâmico. Eu atuo, por exemplo, vou dar um caso aqui prático. Eu atuo na área penal, né? Até o ano de 2014 não existia o Marco Civil da internet. E vamos supor que um cliente meu foi preso em flagrante. O policial pegou o celular dele, abriu, leu as mensagens de WhatsApp em busca de alguma prova que ele tenha cometido algum crime que esteja sendo investigado. Até 2014 não existia legislação prevendo proteção desse dado ou não. O WhatsApp já existia há algum tempo. Correto. O que era utilizado era a lei de interceptação telefônica lá de 1995. Sim. Então demorou vários anos para o Estado conseguir regular a proteção de dados do WhatsApp por meio do Marco Civil da Internet, 2014. A interceptação telefônica, inclusive, tem que ter mandato para isso. Exatamente. Hoje, então, com o Marco Civil da Internet, isso aí foi pacificado, mas até então era uma briga imensa no judiciário, se era legal, se não era legal, porque não tinha lei, porque o processo legislativo é lento. Então, se acontece um fenômeno aqui hoje, um fenômeno de grande proporção, e ele se perpetua no tempo, vai acontecendo, o legislativo só vai conseguir regular isso, só vai conseguir fazer uma lei falando se isso é legal ou ilegal muitos anos depois. E até aí a gente gera uma insegurança jurídica muito grande, porque tudo vai para o judiciário, o juiz A vai decidir uma coisa, o juiz B vai decidir outra, até chegar no Supremo e isso aí ficar pacificado, né? Demora muitos anos. Né? E tem essa questão ainda, porque em tese acaba assim, o judiciário legislando. Porque quando se vai gerando os entendimentos, aí vem as jurisprudências, os acordos, etc e tal, aquilo não acaba legislando pela ausência da atuação do legislativo. Eu vejo com muita reticência. Eu penso ainda que isso tudo é reflexo da gente não ter tido uma reforma política, uma reforma eleitoral robusta, porque, por exemplo, eu discordo, inclusive, da forma como são constituídos, como são levados, né, ao cargo, por exemplo, da magistratura suprema, né, por meio de indicação. Apadrinhamento político de um campo político que a gente está discutindo aqui exatamente, que está, querendo ou não, contaminado, que precisa ser reformado. Né? Assim como também vejo, por exemplo, o Corte de Contas, em vez de ser auditor do controle, um técnico do controle, também é um indicado, inclusive a maioria ex-político que tem alguma relação, né, querendo ou não, com alguém para se formar ali uma rede de, quem sabe, de protecionismo, né? Sim, esse, inclusive, é um dos pontos do programa de compliance do partido político que eu proponho, né? Como funciona um programa de compliance? O programa de compliance ele tem 3 pilares. Você tem que conseguir identificar riscos para a sua atividade, no caso de uma empresa. Quais são os riscos daquela atividade? Eu presto serviço de obras públicas, então existe uma série de riscos de corrupção, enfim. Não presto serviço de obras públicas, eu presto serviço hospitalar na rede privada. Então aquele caso de corrupção não vai ser tão necessário, porque a corrupção envolve um ente público, então esse risco talvez você não corra tanto. Então você tem que identificar quais são os principais riscos do partido político. Identificando os riscos, você tem que identificar formas de prevenir que esses riscos eles se tornem uma realidade, se materializam. Então você tem que ter o poder de detectar, né? E por fim, caso eles aconteçam, porque não tem como você blindar 100%, caso aconteça, você tem que ter mecanismos para, após identificar, punir, né? Punir quem cometeu um ato ilícito. Então, dentro do meu trabalho, assim, como foi um trabalho de TCC, foi um trabalho um pouco mais enxuto, que se eu pudesse, eu escreveria muito mais sobre aquilo tudo. Eu listei aqui alguns riscos inerentes à atuação do partido político. Por exemplo, captação ilícita de sufrágio, doações, prestação de contas, né? Aplicação de recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário, atuação de filiados em entes
públicos, por exemplo, o governador nomeia, isso que você acabou de falar, nomeia fisiologismo partidário. Um político para uma autarquia, por exemplo, para a presidência, sei lá, do Banestes, né? Então, e não técnico. Não é técnico, ele fez uma nomeação política. Então, existe esse risco, o contexto da Lava Jato. O problema central ali estava ali na Petrobras e as empreiteiras, né? Isso. E a Petrobras era dirigida por políticos que foram indicados naquele contexto político. Então, existe esse risco muito grande. E também propaganda política. São esses os principais riscos da atividade política, dos partidos políticos que eu elegi. Então, identificando esses riscos, eu tinha que criar mecanismos para evitar que eles aconteçam. E caso eles venham a acontecer, eu consiga punir quem tenha praticado o ato ilícito, né? E aí eu fiz algumas propostas. E essas propostas estão em consonância com as propostas do programa de compliance empresarial. Por exemplo, o programa de compliance empresarial, ele prevê o comprometimento da alta direção da empresa. O presidente, os diretores têm que estar comprometidos. Por que isso? Porque são pessoas de destaque e elas surtem certa admiração por quem está aí embaixo ou surtem certo temor para quem está aí embaixo. São os maiores influenciadores dentro da área. São dono, seja pelo medo, seja pela admiração. Então, se eu sou funcionário, um colaborador de uma empresa, eu sou um advogado de uma empresa e eu vejo o meu presidente, é um programa de compliance, eu vejo o meu presidente com uma prática ética enorme, exercendo todas as boas práticas legais também. Eu, como advogado, ou eu vou admirá-lo e querer fazer igual, ou eu vou temer, pois se eu não fizer do jeito que ele faz, eu vou ser demitido, eu vou ser mandado embora. Então, automaticamente eu vou fazer. Então, um comprometimento da alta direção é fundamental, né? Um outro ponto, eleições de padrões de conduta. Isso é de extrema importância e isso vai de encontro à cultura brasileira. Por exemplo, vamos supor que eu sou engenheiro de uma empresa que fiscaliza obras públicas. Correto. E aí eu vou fiscalizar a obra pública da empresa do Alexandre. Eu fiscalizo sua empresa, nós somos amigos. Um bom programa de compliance vai proibir, por exemplo, que a gente almoce junto no ambiente de trabalho. Por exemplo, eu vou lá, fiscalizo, e Alexandre, tudo bom? Pô, hora do almoço, vamos almoçar junto? Um bom programa de compliance veda essa prática. E aí isso vai de encontro à cultura brasileira. Poxa, eu vou deixar de almoçar com um amigo meu de longa data só porque minha empresa fiscaliza dele? Sim. Porque, tudo bem, você pode ser uma pessoa extremamente ética que no seu almoço com seu amigo você não vai conversar nada sobre trabalho. Mas pode ser que outra pessoa não seja. Mas pode ser que outra pessoa não seja. A regra tem que ser igual para todos. O processo tem que ser a prova de gente mal intencionada e a prova de erro. Exatamente. Como a regra tem que ser igual para todos, não é? A regra é assim para um, mas para o Alexandre e para o Elcio, que são pessoas extremamente éticas, não vai ser assim. Você não trabalha para quem está ali no momento. Exatamente. Então, assim, padrões de conduta. Um bom programa de compliance prevê que você não pode almoçar junto com pessoas que você fiscaliza, ou você não pode dar presente. Eu sou amigo do Alexandre, eu vou dar um presente de R$2.000 para ele. Esse presente foi de coração porque eu gosto muito do Alexandre, ou foi com interesse profissional por trás? Então, o programa de compliance prevê até isso. Se você for presenteá-lo, o presente tem que ser até tantos reais, independente se você é amigo dele de longa data ou não. Em uma cidade como Vitória, que é uma cidade muito pequena, de 350 mil habitantes, é muito comum que as pessoas se conheçam, né? Mas infelizmente essas práticas têm que ser vedadas. E assim, alguns padrões de conduta simples, por exemplo, na hora de mandar e-mail, você tem que sempre copiar o seu chefe se você for trocar e-mails com pessoas de outras empresas. São simples padrões de conduta que você deve seguir, são regras dentro de uma empresa. É muito fácil de ser seguida, né? Sim, fáceis de serem seguidas. Muitas vezes são trabalhosas, mas fáceis. Então você tem que eleger ali alguns padrões de conduta que os seus funcionários devem ter. Correto. Não só funcionários, mas presidentes e colaboradores. Que a gente chama de due diligence de terceiros. Correto. Isso é importante também. Investigar. Não importa se só você, só a sua empresa é ética. Quem contrata com a sua empresa também tem que ser ético. Você tem que investigar, verificar se realmente ali tem Porque não adianta você ter uma empresa ética, mas o terceirizado que põe... Hoje é normal terceirizar, por exemplo, serviço de limpeza, né? Você não contrata uma pessoa para limpar a sua empresa, você contrata uma empresa. Serviço, Não adianta a sua empresa ser extremamente ética se essa terceirizada que você subcontratou não é nada ética e ela vai botar funcionários ali que não são éticos também para prestar um serviço.
eu dei um exemplo aqui da limpeza, a limpeza não vai fazer tanta diferença, mas, por exemplo, uma empresa de TI, que vai lidar com dados muitas vezes sigilosos de uma empresa. Se a sua empresa é ética, a empresa que presta serviço tem que ser ética também. Então, um bom programa de compliance também analisa os terceiros. Treinamentos periódicos, já falei isso aqui antes. Não adianta você criar um regulamento, um papel, um livro de 100 páginas, entregar para o seu funcionário no primeiro dia, ele lê ou nunca lê, guarda na gaveta e você falar que tem um programa de integridade. Não existe. Então, devem existir treinamentos, palestras, promoção de dinâmicas em uma grupo. Sistematização. Você precisa estar sempre levando aquela informação, senão a informação fica perdida. Né? Outro ponto. Canais de denúncias anônimos. Se eu sou um colaborador e o Alexandre é outro colaborador e eu vejo que ele está praticando uma prática ilícita, eu tenho que denunciá-lo, porque ele está sendo antiético numa empresa que tem que ser ética. Então, eu tenho o dever de denunciar o Alexandre num canal de denúncia que tem que ser anônimo. Eu não posso, até para me proteger também. Né? E a partir disso a empresa vai abrir uma sindicância, né? e vai analisar a conduta do Alexandre, se ela realmente foi ilícita, se foi ilegal, se foi imoral. Né? Isso também vai de encontro à cultura brasileira, é o famoso X9, né? O X9 empresarial. Mas em uma sociedade que a confiança interpessoal é de 4%, a gente tem que torná-la ética de alguma forma, aumentar esse ambiente ético. Tem que colocar esse elemento aí. Esse elemento tem que existir. Né? Linguagem acessível também é importante, porque como a regra é única do presidente até o colaborador de menor, todo mundo tem que ler e compreender. E dentro do eu tentei adequar isso para um partido político, aí a gente vai entrar. Por exemplo, canais de denúncia interna. Se eu sou um filiado de um partido político, estou lá dentro do partido político, numa reunião, e aí eu vejo um colega meu de trabalho, de partido, manipulando alguma informação ou tentando praticar uma conduta ilícita ou, enfim, indo de encontro às boas práticas, né? Que a gente já está falando exaustivamente aqui. Eu tenho que denunciá-lo. E aí você vai me falar, Elcio, mas você é louco, você é filiado de um partido, agora eu vou para o outro lado, agora eu vou falar que eu sou do PSDB. Você é um filiado do PSDB e você vai denunciar um outro filiado do PSDB, isso vai para a mídia, a imagem do partido vai ficar arranhada, vocês não vão ganhar a eleição nunca, porque isso vai ser veiculado na mídia. Você é louco, você não vai denunciar, você tem que proteger. Esse é o jogo político que existe hoje. Existe essa preocupação, né? Da questão da eleição. Preservar. Não, mas esse é o jogo político. Hoje nós temos partidos igual o PSDB, eu dei exemplo do PSDB, que era um partido de destaque nacional, que hoje não é, justamente por proteger muitas pessoas que estão lá dentro. Não a exclusividade do PSDB, temos vários outros PT. Tem outros exemplos, né? Mas a gente tem que entender. E foi se perdendo pela história. A gente tem que entender que essa prática, ela gera voto, ela não perde, não faz perder voto. Porque se o partido souber veicular isso positivamente, fala, olha, o filiado fulano de tal, ele foi denunciado anonimamente por um outro filiado, nós abrimos sindicância, nós vimos que ele tinha culpa e a sanção dele foi a expulsão do partido. O fulano de tal não é mais filiado, ele foi expulso do partido. Se isso é veiculado, se é feito um marketing em cima disso, esse partido ganha voto. Demonstra que ele tem ele privilegia a ética. Né? Então isso gera voto. Então a gente tem que perder a ideia de que proteger muitas vezes é melhor do que você botar o dedo na ferida. A estratégia da negação foi um grande erro de vários partidos políticos que tiveram denúncias sobre algum membro seu. O grande erro foi aí que foi desidratando, né, esses partidos, como você botou aí do PSDB. Doutor, é o seguinte, nosso papo está muito bom, tem muita coisa ainda para a gente falar. Tem muita coisa. Se você não se importar, a gente podia fazer uma pausa. Uma pausa e a gente volta daqui a pouco numa segunda parte, pode ser? Fechado. Então tá, gente, olha, não saia. Nós estamos terminando essa primeira parte do nosso 11º episódio. Entrevista excepcional aqui com o Dr. Elcio. E aguarde que nós vamos já colocar em seguida a parte 2 da nossa conversa aqui referente ao compliance dos partidos políticos, ok? Aguarde aí.